Preciso te atualizar sobre o presidente corintiano Augusto Melo, que acaba de perder mais um apoio super importante, debandada geral no Parque São Jorge. Vamos também falar nesse blend de informações se Carlos Miguel realmente tem interesse em retornar ao Corinthians. Vou te contar essa história e quais goleiros o Corinthians busca no mercado da bola. Hora de falar sobre o Corinthians, e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no Timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfredi, o superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido, e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização, pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de relações institucionais. Aí você está se perguntando, mas Nicola, qual a importância de um diretor de relações institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas, mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vai de Bet, aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moura. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Thales às vésperas da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Thales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. Quero ir direto agora para falar de reforço, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram, falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel, não existe nem o interesse do Carlos Miguel voltar, e não existe nem o interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado, porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços, o Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado, o Corinthians foi abandonado, o Fabinho tá abandonado e tá tentando se virar, e ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele tá no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que ele conhece o empresário, e que pode acontecer sem muito investimento, ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo está queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior,
que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuarem no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou, os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinham um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado, e alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal pro Fabinho Soldado, né, de que, né, vamos ver no meio do ano, hoje, né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita, tá, o Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, é claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.